Olá, venho nesse momento trazer mais uma mensagem do Espírito para as almas que o Pai decidiu revelar-se a elas e manifestar-se a elas. Certa vez ele estava andando na terra, o próprio Espírito, o Pai, o Criador, é um Espírito, e ele estava comentando ali com os seus apóstolos, e essa é uma mensagem que é citada milhares de vezes sobre a terra, diariamente, na boca de muitas almas, nos lábios de muitas almas. Mas eu vou compartilhar o que ele me revelou, me compartilhou e pediu para compartilhar. Ele estava conversando com seus apóstolos e ele disse: quando eu sair da terra e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, onde eu estiver, estejais vós também, vocês também estejam comigo. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ali no meio dos seus apóstolos, tinha um, eu creio que correu no pensamento de todos, mas sempre manifesta a palavra, aquele que é mais rápido, mais afoito. No meio tinha um por nome, que muitos conhecem, de Tomé. Ele disse: Yeshua, Rabi, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. O próprio Yeshua, o Messias, está lá em Yohanan, capítulo 14, versículo 6, tem falsificações, mas o Espírito está trazendo revelação. O próprio Yeshua, o Messias, diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ao reino do céu, senão por mim. Então, o que o Pai quer que eu compartilhe com você? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui está claro que ele ia partir, ele ia embora. Ele não ia ficar na terra. Ele não ia estar aqui fisicamente. Ele não ia ficar aqui. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eles estavam questionando porque ele dizia que ia partir, ia embora, ia preparar um lugar, uma casa, um lugar. Aí os apóstolos ficaram preocupados. Tomé faz a pergunta: mostra-nos o caminho. Então ele diz: eu sou o caminho. E qual que é a mensagem que o Espírito quer que eu compartilhe com você nesse momento? Se ele é o caminho, ali o Pai é um Espírito. Então, se você não seguir a orientação do Espírito, o caminho dele na vertical, numa via direta, você não consegue andar no reino dele. E as almas ficam procurando eles na horizontal, em lugares. O caminho dele é espiritual, é uma via direta, um relacionamento direto. Então as pessoas acham que esse caminho que ele se referiu é no local físico. Se fosse no local físico, ele estaria ali até hoje. Olha, eu vou estar concentrado em tal lugar, em tal endereço, e vou atender lá. Não, ele estava falando, comentando que ele partiria, que ele iria embora, subir para o próprio trono dele, o próprio céu, o Espírito, o trono dele, que não é construído, feito por mãos de homens. Pra você ter ideia, a terra é o estrado dos pés dele. Então, ele é o caminho, o Espírito é o caminho. Então, se você não conhecer o caminho, o Espírito dele, o caminho dele, jamais nesta vida você andará dentro do caminho dele. Jamais. Então, o caminho dele é uma via direta, é na vertical, uma comunhão direta, e procurar conhecer o Espírito dele. Por isso você tem que vigiar o Espírito que sai da boca das almas. O Espírito dele estava ali conversando com os apóstolos, naquele corpo, cujo nome daquele corpo era o nome Yeshua. Então, ele é o caminho. E aí você fica procurando lugares, frequentando lugares, como se ele estivesse lá. Aqui, naquela época, ele já estava falando: eu vou embora, eu partirei. Tanto que os apóstolos perguntam: mas qual é o caminho? Ele é o caminho? Ah, mas ele partiu, ele foi embora. Como que eu vou me relacionar com ele? Como que eu vou ter uma comunhão com alguém que partiu daqui e foi embora? Voltou para o trono. Pelo Espírito. É um caminho espiritual, não é físico. É um relacionamento, uma comunhão direta. Uma comunhão, é que nem é um casamento, é a união. É isso que ele quis compartilhar naquele dia. E quantas almas na terra se intitula com vários nomes, nem vou ficar citando os nomes, que chega a dar nojo, os nomes
que os seres humanos se intitulam ou é nomeado pelas suas empresas para estar ali como se fosse o caminho. Como se eles fossem o caminho. Você entende? Não existe um corpo humano na Terra, alguém intitulado, ou que se intitulou, que alguém intitulou, nomeou, que é o caminho. Ele é o caminho. Só que ele não está na Terra. E aí? Como é que você vai se relacionar com ele? Como é que você vai ter comunhão com ele? Intimidade com ele? Como é que você vai andar no reino dele se você não está na Terra? Você tem que ter uma comunhão direto com ele, um relacionamento direto com ele. Pelo Espírito dele. Então, essa revelação que ele está compartilhando com você, se você não conhecer ele, não tiver intimidade com ele, se não ouvir a voz dele, você não está andando no caminho dele. Você está andando no caminho do reino dos homens, nas placas dos homens, doutrinas de homens, não do Messias, do próprio Yeshua. Você entendeu? Ah, mas como é que eu faço para descobrir? Ele até um dia entra no teu quarto, fecha a tua porta, começa a conversar diretamente com ele. Você vai ter que... Ele é a porta. Você vai ter que procurar relacionar diretamente com ele, na vertical, uma comunhão direta. Você tem que ouvir a voz dele, como ele fala que os filhos dele ouvem a voz dele. Ele vai falar com você. É o único meio na terra de você se relacionar com o seu Criador e andar no caminho dele. É uma comunhão direta com ele, porque ele é o caminho. As pessoas leem isso na terra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e frequentam um lugar seguindo homens, carne humana, que ele até disse, maldito o homem e a mulher que fazia da carne mortal o seu braço e apartar seu pensamento, a sua alma dele. Você tem ideia? Então ele é o caminho. Ele é o caminho, é diretamente com ele. Se você falar, nossa, mas isso é possível? É o único caminho, é a única forma. Ele é o pastor, ele manifestou-se na terra para abrir a porta para que nós tenhamos acesso ao caminho espiritual, ao retorno, à aliança que tinha sido quebrada, que o próprio Messias restituiu, restaurou e abriu a porta. Então ele é o caminho. Não adianta eu ficar a pessoa pronunciando o nome Yeshua, louvando o nome do Yeshua. Não, ele é o caminho. Você tem comunhão com ele? Você ouve a voz dele? Você entende quando ele está falando com você? Você está entendendo quando ele está trabalhando em teu favor, os sinais, as maravilhas? Porque ele é o caminho. Como é que você vai andar com alguém num caminho e não tem intimidade com ele? Percebe? Então você tem que procurar ter um relacionamento, uma comunhão direta com ele. Porque ele é o caminho. E o Espírito dele, libertando a sua alma, vivificando a tua alma, você passa a ter o Espírito dele, ou seja, passa a ser o templo dele, o santuário dele, o relacionamento com ele. Você vai ter uma relação com ele. Ele é o teu companheiro, ele é o teu amigo. Aí ele vai te ajudar no retorno, nessa volta para casa. Porque todos estão voltando para casa. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Todos vão voltar para casa. Todos vão voltar para algum lugar. E eu sou o caminho. Ele é o caminho. Mas tem que ter comunhão e intimidade com ele. Não com homens sobre a terra. E o Espírito dele é que vai nos auxiliar, nos aconselhar, nos guiar. Ele é o conselheiro, ele é o consolador. O Espírito dele, eu disse, não são homens carnais. Então, se você tiver o contrário dessa orientação, você está andando no reino das trevas. E logo, logo você vai saber. Você pode ter certeza disso. Ou nesse corpo ainda andando na terra, ou quando você sair dele, ele vai falar para você. Você vai ficar sabendo. Aí você vai ver toda a clareza, né? Vai estar tudo explanado, registrado. Porque ele é o caminho. Você entende? Que o próprio Yeshua, o próprio Espírito te oriente, te abençoe grandemente, para que você conheça o caminho dele.